Algumas pessoas ainda podem pensar que tratar de estética é algo fútil, mas a verdade é que você mudar a imagem pessoal de alguém é um trabalho muito profundo e muito transformador. Com o nosso trabalho a gente pode mudar a forma como alguém se vê ao mundo e com isso a forma com que as pessoas ao redor a enxergam. E o brilho nos olhos que a gente pode trazer a alguém é muito maior do que o procedimento em si. É claro que em contrapartida o oposto também pode acontecer. A gente pode fazer um tratamento que a princípio ficou bonito e a pessoa se olhar no espelho, não se enxergar naquilo, não gostar e acabar com essa autoestima. Pensando tudo isso, eu passei a estudar o visagismo e eu me surpreendi com o número de informações relevantes sobre o assunto relacionados à harmonização facial. Por isso eu vou falar aqui dos principais pontos para dividir com vocês. Para quem não me conhece, o meu nome é Maíra Plateiro, eu sou dentista especialista em harmonização facial e o meu objetivo com esse canal é falar dos diversos temas relacionados na área. Então se você gosta desse tema, aproveite para se inscrever. Se você gostar desse vídeo, aproveite para curtir e não se esqueça de deixar o seu comentário se você tiver alguma dúvida, algum adendo, qualquer coisa que eu vou fazer questão de responder. Para começar, eu tenho que dizer que nós, seres humanos, somos extremamente visuais. Até quando a gente vai falar sobre outros sentidos, a gente usa o verbo ver. Por exemplo, você viu aquele cheiro que estava lá? Ou você viu que elas estavam falando da gente? De tão visuais que nós somos. E o interessante é que quando a gente olha para alguma imagem, quando a gente captura essa imagem, ela vai para o tálamo, só que a partir do tálamo ela vai para a amígdala, onde nós teremos a sensação sobre isso, e para o córtex visual, que a gente vai realmente formar no nosso cérebro essa imagem. Acontece que a imagem vai primeiro para a amígdala, ou seja, quando a gente vê uma imagem qualquer, a primeira coisa é uma emoção que a gente sente antes de entender o que realmente a gente viu. É por isso que é muito comum a gente dizer que a primeira impressão é a que fica, porque quando olhamos para alguém, antes da gente ver quem é essa pessoa, entender quem é essa pessoa, a gente já teve alguma sensação sobre isso. E o mesmo acontece quando a gente se olha no espelho. E o pior, a gente se identifica muito com a nossa imagem do espelho. Tanto que quando eu olho no espelho, eu digo que eu estou me vendo. Eu não digo que eu estou vendo o meu rosto. Então veja como é importante que o seu rosto esteja condizente com o que você se sente. E é claro que todo mundo quer se olhar no espelho e gostar do que vê. Porque quando você está confiante, você consegue encarar o mundo de outra forma. É transformador. Agora, como fazer para a gente realmente gostar do que está vendo? Será que é só fazer a harmonização facial que todo mundo está fazendo? Tem um padrão de beleza? A gente tem que seguir esse padrão de beleza? Como é que funciona? Bom, ao estudar o visagismo, eu me deparei com uma frase definindo beleza que eu achei fantástica. Eu vou aqui ler para vocês. Uma pessoa é bonita quando a sua imagem revela suas qualidades interiores com harmonia e dentro dos princípios de estética. Eu gostei muito dessa frase, porque, de fato, uma pessoa é bonita quando a gente vê verdade nela. Não é engraçado que às vezes tem pessoas que esteticamente estão muito bonitas, mas a gente olha e dá aquela sensação de que é meio falso. Quando a gente não vê verdade, a gente perde o interesse, fica uma coisa meio esquisita. Ao mesmo tempo, tem pessoas que esteticamente nem são tão bonitas assim, mas elas ficam interessantes, elas despertam na gente uma curiosidade, porque elas estão mostrando alguma coisa interna de uma forma graciosa. Então veja como beleza é um tema que é muito relativo e para a gente tratar, a gente tem que ter esses conceitos na cabeça para fazer de fato um tratamento que faça sentido para a pessoa. E esse assunto já foi confirmado, inclusive com famosos que fizeram harmonização facial. Ficou bom, esteticamente fizeram a foto de antes e depois, ficou legal e a pessoa não gostou, quis reverter, foi mó bafafá na mídia. É justamente por isso, porque a gente precisa demonstrar verdade naquilo que a gente está mostrando. E isso se dá na harmonização facial, que é o meu tema, né? É com o que eu trabalho e me preocupo. Mas obviamente a forma como é o seu cabelo, a forma como você se veste, o tom de voz que você usa, tudo isso está relacionado com a sua imagem pessoal. E quanto mais você entender que isso está harmônico com você, mais bonito o conjunto vai ficar. Então é uma orquestra mesmo, né? Também não significa assim que, eu sou uma pessoa expansiva, então tudo meu tem que ser expansivo. Não é isso.
A gente tem que fazer as coisas ornarem mesmo, né? É uma composição. E muitas pessoas, sem ter ideia nenhuma de visagismo, já faz essa composição da imagem de uma forma graciosa. Então tem aquelas pessoas que sempre estão bem vestidas e às vezes não é que ela tá na moda, às vezes tem gente que usa roupas que só ela usa, põe o cabelo de uma forma diferente, mas faz uma composição que fica interessante. E já outras pessoas não conseguem fazer direito e não se sentem bem, e às vezes ficam meio confusas de como fazer essa composição visual. Então hoje a gente já tem diversos profissionais que auxiliam a essa imagem pessoal, desde cabeleireiros, como consultores de imagem, e puxar isso para harmonização é fantástico, porque assim eu também posso fazer o tratamento mais de acordo com a personalidade dessa pessoa. Então vamos lá, agora eu vou ampliar as informações sobre visagismo e nossa sensação em relação às imagens que a gente vê. Então quando a gente vê uma imagem, se você parar para pensar, você vai ver que uma imagem é composta por algumas linhas básicas. Que linhas são essas? As linhas curvas, as linhas retas verticais, retas horizontais e as linhas retas inclinadas. O nosso rosto é composto por essas linhas também. Então, por exemplo, a gente tem várias linhas curvas, dependendo do ângulo que a gente mexe. A gente tem algumas linhas que são retas, porém são inclinadas. A gente tem, por exemplo, o nariz que tem uma forma de pirâmide. A gente tem o olho, que é redondo. Então, essas linhas estão presentes em todos os lugares, né? O pescoço tem um formato de cilindro. E cada imagem nos dá uma sensação. E cada linha básica já nos traz uma sensação específica. E sem nem a gente saber de conceitos, a gente meio que já sabe isso. Por exemplo, quando você quer enfatizar alguma coisa, às vezes a gente não faz assim, ó. É isso, isso e aquilo. A gente faz com a mão várias linhas retas verticais. Quando a gente quer falar acabou, chega, a gente faz uma linha reta horizontal. Quando a gente tá com pressa, a gente fala vai e faz várias linhas inclinadas. Quando a gente quer fazer charme, muitas vezes a gente fala pega pra mim, a gente faz movimentos de ondulação. Por que que isso acontece? Existe um conceito muito importante que é a função segue a forma. Então, o que significa isso? Por exemplo, se você olhar na rua, você vai perceber que as casas têm linhas retas verticais e horizontais. Geralmente as casas são cubos, ou os prédios são retangulares. Os arranha-céus são retangulares e nos dá a sensação de algo imponente. Uma casa parece uma coisa sólida. Por que que isso acontece? Porque as linhas verticais e horizontais são linhas rígidas. São linhas estáveis, são linhas conservadoras e dependendo do tamanho dessa linha, a gente tem uma sensação de poder. Então, se a gente vê o rosto de alguém e essa pessoa tiver, por exemplo, o rosto bem quadrado ou bem retangular, nos dá a sensação de conservadorismo, ao mesmo tempo nos dá a sensação de estabilidade e nos dá a sensação de poder, porque essas linhas transmitem isso em relação ao seu movimento. Você pega um cubo, você coloca no chão, esse cubo fica parado. É isso que essas linhas fazem. O círculo também é uma imagem estável. O círculo pode se movimentar, mas sempre em torno do seu eixo. Então ele traz estabilidade e traz harmonia. É o que a gente vê quando vê um rosto redondo, por exemplo. Agora, imagens muito harmônicas também com o passar do tempo passam a ser enfadonhas. É por isso que num rosto, por exemplo, o círculo é interessante, mas um rosto oval geralmente é mais visto como bonito para a maioria das pessoas. Então agora vamos falar das linhas retas inclinadas. Perceba como essas linhas são dinâmicas, dão a sensação de movimento. Não é à toa que um pássaro com as asas abertas tem várias linhas inclinadas, porque isso é aerodinâmico. Uma folha tem as suas pontas triangulares, porque elas balançam com o vento. Então, de novo, a função segue a forma. E quando a gente vê um rosto, a gente vê diversas linhas retas inclinadas, entre elas o dorso zigomático, que pode ser mais ou menos inclinado, o formato do queixo. A gente pode também pensar em alguém com o cabelo repicado, com as pontas para cima, sabe que fica aquele cabelo mais doidinho? Perceba que é um cabelo que dá movimento, dá dinamismo para a pessoa. Ao mesmo tempo não dá tanta sustentação, é uma coisa mais aérea. Da mesma forma, quando a gente vê um triângulo, por exemplo, se tem um triângulo com a ponta virada para baixo, é exatamente o símbolo de perigo, porque é
é uma estrutura que não tem muita estabilidade, diferente de um cubo ou de um retângulo, que é uma estrutura firme. Agora, se a gente vê um triângulo com a base para baixo, já é uma estrutura um pouco mais estável. Então, quando a gente vê um rosto de alguém, a gente percebe todas essas imagens em lugares específicos. E aí a gente pode pensar nisso, o que tem estrutura, o que não tem, o que é aerodinâmico, o que faz movimento ou o que não tem sustentação. Agora vamos pensar nas linhas curvas, por exemplo, um balanço do mar. É uma coisa mais lúdica, é uma coisa mais sensual. Percebam que quando a gente pensa no mar, a gente já faz a lenda das sereias, que são belas mulheres na água, tem todo esse movimento delicado de água, está relacionado com esse movimento de ondulação. Agora, se a ondulação for muito forte, também ela pode parecer bagunça. Quando a gente está com raiva e risca um papel, a gente faz movimentos ondulados, mas aí já tem um outro ritmo. Então, tudo isso pode ser visto quando a gente olha uma imagem. E no nosso rosto também está presente várias estruturas onduladas, né? A começar pelo lábio, essa ondulação do lábio, aí tem uma ondulação do lábio pro queixo, a gente tem uma ondulação que vai aqui do sulco nasogeniano até aqui embaixo na mandíbula, onde fica a bochecha. Então pessoas mais bochechudinhas têm essa área mais redonda, quem tem menos bochecha tem essa área mais ondulada. Tem a ondulação aqui do zigomático com a maxila, tem a ondulação do nariz. E a gente também pode fazer ondulações com o cabelo, por exemplo. Então é interessante que as noivas geralmente sempre ficam com o cabelo comprido e ondulado. Por quê? Porque isso traz uma sensação de suavidade e de lirismo. Então tudo isso também está estampado no nosso rosto e na nossa imagem. E aí a gente pode observar o rosto das pessoas e perceber todas essas linhas, né? Então, por exemplo, o meu rosto é mais em formato de hexágono. Tem linhas inclinadas para cima, tem linhas retas. Tem pessoas que têm o rosto mais oval, outras o rosto mais redondo. Tem pessoas que têm aquele queixo bem fininho, que aponta para dentro, que dá essa sensação de instabilidade. Cada formato transmite uma sensação. E não existe certo e errado. Existem sensações e o que você gostaria de transmitir. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa super introspectiva. Não vai adiantar, aí você faz uma harmonização e preenche bem aqui o ângulo de mandíbula, deixa o rosto bem quadrado. Só que você não é uma pessoa com esse gênio forte que você está transmitindo. Você até pode, se você é uma pessoa muito introspectiva, querer transmitir um pouco mais de força. Mas talvez você nem queira e só fez porque todo mundo faz. Então é muito importante você perceber como você se sente para que quando você for mexer no seu rosto, você transmita isso que você sente. E não existe certo e errado, tá? Porque assim, nos tempos de hoje, a impressão que dá é que todo mundo tem que ser sensual, tem que ser uma pessoa dinâmica, tem que ser um líder. Só que, gente, na boa, isso traz muita frustração para muita gente, porque nós temos diversos temperamentos e às vezes nós somos pessoas mais tímidas, por exemplo, e não tem problema nenhum ser uma pessoa mais tímida. Às vezes você é uma pessoa que presta mais atenção nos detalhes. Olha só que legal. Tudo tem valor, né? O que não tem valor é a gente querer ser uma coisa que não é. Agora, o que pega realmente é o autoconhecimento, né? Como saber qual de fato é o meu temperamento, como eu quero ser vista no mundo, como eu me sinto, como eu estou me apresentando. Muitas vezes a gente precisa de ajuda mesmo para saber todos esses detalhes. Não é aqui a minha intenção dar uma aula sobre psicologia, mas eu espero que com esse vídeo desperte um interesse em relação a isso. E eu sugiro fortemente que vocês procurem os 4 temperamentos descritos por Hipócrates, que são 4 temperamentos que muitas vezes na psicologia antroposófica, principalmente são os psicólogos antroposóficos que usam, mas tem muitos terapeutas que também usam essa técnica de pensar em 4 temperamentos humanos como se fosse 4 direções numa roça dos ventos. E aí, com várias perguntas, você perceber com qual temperamento você se assemelha. É uma forma de você se autoconhecer. No Ayurveda tem os doshas, que também falam sobre a mesma coisa, só que de forma diferente.
mas a gente tem tendências a certos temperamentos e muitas vezes a gente é uma mistura de um ou mais temperamentos. Quanto mais você se entender, mais fácil você transmitir a imagem que você quer. Agora eu vou dar alguns exemplos práticos de como podemos usar a harmonização facial no visagismo. Então, por exemplo, um fenômeno que acontece com todo mundo com o envelhecimento é que a gente perde volume em cima e tem um derretimento do rosto. Então podem ver pessoas que vocês conhecem que são mais velhinhas, comparem essas fotos com fotos mais jovens. Quando a pessoa é mais jovem, essa área é mais alta, então o rosto tende a ser mais triangular. Com o passar dos anos, o rosto vai ficando mais pesado embaixo, então a gente vai ficando com o rosto mais quadrado. Esse aspecto quadrado do rosto dá essa impressão de estrutura e de conservadorismo. Agora tem pessoas que se sentem super jovens e estão com esse rosto antigo, né? Esse rosto quadrado mesmo, né? E você quer rejuvenescer. Então você pode fazer, por exemplo, um preenchimento facial para que a gente devolva volume na parte superior e assim deixar o rosto mais triangular. E aí você pode deixar o rosto mais dinâmico. Ou uma pessoa que é mais delicada por natureza e não quer ficar com o rosto tão preenchido, tão dinâmico, mas ele quer sim tirar essa sensação quadrada. Então você pode fazer outras técnicas de preenchimento para deixar o rosto mais oval, mas também tirar essa estrutura quadrada da face. Um outro exemplo muito comum no consultório são pessoas que têm um rosto redondinho. Então fica com um aspecto mais infantil, porque não tem essas linhas curvas dessa região da bochecha, tudo isso daqui fica mais convexo. E o rosto muitas vezes é redondinho também, o que dá uma sensação de algo que tem harmonia, mas que não tem tanto dinamismo. Aí a gente pode pensar, por exemplo, em fazer uma bichectomia para dar mais curva no rosto. A gente pode pensar em fazer uma lipo de papada para tirar volume dessa região. E aí, a depender de cada pessoa, a gente ainda pode fazer tratamentos complementares. Então, a pessoa já ficou com um rosto mais sensual por conta da falta de volume da bochecha, já tirou um pouquinho de papada. Aí, de repente, se a pessoa ainda tá com o rosto muito redondinho, a gente pode pôr, por exemplo, um queixinho e deixar a pessoa com um formato mais triangular, o que vai mostrar mais dinamismo, por exemplo. Ou a pessoa ainda quer ficar mais sensual e cabe um preenchimento labial. A cada pessoa a gente vai ver o que ela precisa e assim fazer o procedimento. Outra coisa muito comum, muito mesmo, que aparece no consultório, que são homens querendo preencher ângulo de mandíbula para ficar com um rosto mais másculo. Muitas vezes tem pessoas, né, tem homens que vêm no consultório com o formato de triângulo invertido no rosto. Então é um formato que traz uma sensação de instabilidade. E também o fato da pessoa ter só aquele queixo fininho voltado para baixo, é como se a seta apontasse para dentro, então dá uma sensação de introspecção. E muitas vezes por exemplo, um homem que ele é mais masculino, que ele quer enfrentar o mundo com mais força, e nesse momento, se você preencher esse ângulo de mandíbula, o rosto dele ficará mais quadrado e vai dar essa sensação de poder, que vai ser de dentro para fora e de fora para dentro. Esse assunto poderia ser um livro, e eu tô aqui fazendo um vídeo de YouTube de alguns minutos. Então, por isso, eu vou dividir em mais um vídeo, porque eu também não quero confundir muito vocês. Eu aposto que com esse eu já trouxe informações que já clarearam algumas ideias, mas também eu acabei bagunçando outras ideias. Então eu vou falar ainda sobre visagismo e harmonização facial, usando outros pontos de referência, para que vocês consigam, na cabeça de vocês, entenderem com maior facilidade esse tema. É um tema muito apaixonante e eu gostaria muito que vocês assistissem o meu próximo vídeo para que tudo fique mais claro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal. Dúvidas podem me chamar por aqui que eu vou fazer questão de responder e nos vemos no próximo vídeo.